Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações e insights. Eu me chamo Sene e, juntamente com o Walter, estamos recebendo aqui um convidado, né, Walter, que vai tirar todas as dúvidas do mundo dos investimentos. Isso aí, Sene. Nós estamos recebendo o Vitor aqui, um dos melhores assessores de investimento que eu já tive até hoje, assim, contato. Cara com bastante conhecimento, não só na área financeira que eu vejo, mas também essa questão de saber lidar ali, entender o cliente. Ele é um cara bem diferente nesse quesito. Vitor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E conta um pouco aí, como é que você caiu nesse mundo dos investimentos? Como é que você entrou nesse mundo? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite. Fiquei bastante honrado ali quando o Walter me mandou ali uma mensagem perguntando se eu queria participar, então, desde já, muito agradecido. E assim, minha história com os investimentos, ela foi um pouco, assim, de paraquedas, né, que eu costumo dizer. Eu vim de outro setor, né, eu trabalhei por muito tempo ali em telecomunicações, como supervisor administrativo para algumas franquias, né, da Oi, ali, da Claro. E teve um momento ali da minha carreira que eu quis abrir o meu próprio negócio, né, para sentir como é que era. Não deu muito certo, acabei fechando e foi um momento que eu me senti assim, pensando o que eu iria fazer a partir dali. E foi aí que eu conheci a EQI Investimentos, né? Eu tenho uma newsletter que eu recebo no e-mail de notícias todos os dias e lá tinha a inscrição para poder fazer parte do processo de formação da EQI. E eu pensei, já acompanhava, né, alguns influencers ali no YouTube, principalmente o Bruno Perini, né, esses mais conhecidos, e a partir dali eu me inscrevi para poder fazer parte. Então eu recebi ali a proposta, fiz as entrevistas, fiz todo o processo, só que tinha um porém. Não tinha vaga para mim poder fazer esse processo em Brasília, né? Então eu teria que me mudar para Santa Catarina. E eles me perguntaram se eu gostaria, né, se seria interessante. Perguntaram ali na época se eu tinha uma reserva de emergência para poder fazer parte do time. Eu tinha guardado ali algumas coisas, né? Contei com a ajuda de amigos também, que foi fundamental para mim. E parti. Fui em busca ali do meu objetivo, que até então eu não sabia se daria certo. Então foi um baita de um sonho ali que eu poderia realizar ou não. Mas quando eu cheguei lá, eu fui super bem recebido, não só pela empresa, mas também pelas pessoas ali de Santa Catarina, né? Mais precisamente ali em Balneário, né? Itajaí, na verdade, que é divisa, né? Então dá para confundir um pouco. E passei pelo processo de formação, que é simplesmente maravilhoso, tá? Você treina muito a questão do comercial. Eu não sou um cara... Não me considero um cara muito comercial, me considero muito mais técnico do que comercial, mas ali eu pude desenvolver essas habilidades e pude executar um trabalho de, né, grande magnitude ali dentro. E a partir dali, recebi a proposta para voltar para Brasília, que é onde eu estou hoje, né, no escritório de Brasília. Voltei e até então tô lá como assessor de investimentos, atendendo o Walter, inclusive, e tem sido, assim, dos melhores momentos ali da minha vida. Aprendo muito, né? Tem até uma frase curiosa que eu vi esses tempos no Instagram que disse que a melhor coisa de trabalhar no mercado financeiro é que você trabalha com pessoas inteligentes, mas a pior coisa também de trabalhar no mercado financeiro é que você trabalha com pessoas inteligentes. Porque você é testado a todo momento, você é influenciado a todo momento pelas pessoas que estão à sua volta a evoluir. Então você cresce todos os dias. Vitor, bacana então essa sua trajetória. Cara, assim, você fala que foi de paraquedas, mas já tinha uma afinidade, senão você não tinha se dado tão bem, né, pra ter entrado nesse meio, porque como você colocou, bem técnico também, e entra um pouquinho vamos colocar, você faz um trabalho de psicologia com seus clientes ali, não faz? No dia a dia? Sim, bastante, porque assim, a ideia que você tem antes de entrar na assessoria e o que de fato são duas coisas totalmente diferentes. Você acredita que você vai ficar olhando muito ali para a parte só de produto, de mercado e tudo mais, mas não é bem assim. Acredito que quando você está sendo um assessor de investimento, você tem um cliente, né? O que acontece? E aquele cliente ele tem as demandas dele, ele tem os objetivos, ele tem os sonhos. E você tem que entender perfeitamente o que está acontecendo ali para ser assertivo no que você está passando para o seu cliente. Até os momentos de vida que ele tá, né? Para que ele tá mais disposto a correr risco ou não, vai depender muito da fase de vida também, né? Sim, completamente. E isso é fundamental porque a partir daí você consegue encaixar os investimentos, que não é nada mais do que um meio, né, uma ferramenta, um veículo, para você chegar ali no teu objetivo. Então você tem que entender bastante de gente, tem que saber se relacionar. Foi algo até que eu tive um pouco de dificuldade ali no começo, porque você tem que demonstrar um interesse genuíno, de fato,
pelo seu cliente. Não pode ser só alguma coisa ali baseada em interesse. Você tem que, de fato, buscar, entender, perguntar principalmente, não chegar a conclusões sozinho, né? O famoso achismo. Tem que fazer com que o seu cliente te entregue as respostas que você está procurando para você conseguir atender ele de uma boa maneira. Então, A gente vê até notícias circulando no mercado que alguns assessores são até processados por tentar, vamos colocar assim, induzir seus clientes ali e acaba gerando prejuízo neles sim. para bater metas, né, assim, vamos colocar assim, né? Exato, porque a gente tem um mercado que ele é repleto de produtos, né, de ativos que de fato repassam ali uma comissão interessante. Então, dependendo ali da forma com que a instituição e o próprio assessor atua, pode ser um pouco tendencioso de fato. Então, vai muito ali da moral, né, ali do caráter do assessor que está atendendo o seu cliente, de saber discernir isso, que existem momentos que de fato são para beneficiar o cliente e vai ter alguns momentos ali que você pode fazer alguma coisa para ter o que a gente chama de ganha-ganha, né? Sim. No final de contas, o assessor de investimento ele presta um serviço que ele é fundamental ali para o investidor, então ele acaba tendo que receber algo em troca. Só que é muito de você partir do princípio de que o que você vai receber ali de lucro, de comissão, ele é consequência de um bom atendimento, entende? Porque se você presta um bom atendimento, lá na frente você vai ser recompensado por isso é natural. E até a questão da recorrência, porque assim, dependendo, você presta um serviço bacana pra mim ali, eu vou te indicar pra outras pessoas. Cara, vai lá, abre uma conta com ele, que o cara ajuda de fato, me dá um caminho. Agora, se um cara for ali e falar, não, vou fazer uma grana rápida, ele vai ali, ganhar as comissão dele, só que o cliente vai ficar insatisfeito, depois ele vai perdendo aquela rede de contato ali, logo ele não tem indicação de ninguém, e acaba que o povo vai começar a queimar o cara no mercado também. Então acaba que essa questão de prezar por essa questão de um trabalho bem feito, você vai ser indicado e acaba que você aumenta a sua carteira de clientes ali, né? Sim, Fica com mais certeza. sólido, né? A construção da carreira e a sua posição no mercado como assessor vai sendo mais reconhecida, porque você criou essa imagem. E, Vitor, como que é, tipo, as formações que você precisa fazer para atuar nesse segmento? É tranquilo? É difícil? Então, a gente tem que partir do preceito ali que existem diversas formas de atuar no mercado, principalmente quando a gente está falando de instituições financeiras. Então, quando eu entrei na EQI, a gente estava passando por um processo ali de se transformar em corretora. Então, a gente atuava como um escritório de assessoria de investimentos e depois de se tornar corretora é uma outra regulamentação. Quando você vai atuar como um assessor de investimento em um escritório, ali basta você ter a Ancor, né, que é a mais reconhecida dentro do mercado em relação a agentes autônomos. Quando você está partindo para uma instituição de um porte ali de uma corretora, ali já tem uma regulamentação mais forte pelo Banco Central que exige que você seja CLT. Então, quando a gente está falando do sistema financeiro nacional, a gente pega muito a questão da Anbima ali como principal órgão, né, vamos dizer assim, que regulamenta ali quem atua no mercado. E a partir daí você tem as principais certificações, que é a CPA 10, a CPA 20 e o CEA dentro da Anbima. Então, pelo menos ali dentro da EQI, o que a gente atua, todo mundo que está fazendo parte ali do corpo de assessoria tem que ter pelo menos o CPA 20, que é onde você pega ali as principais questões de noções básicas de economia, financeira, produtos, né, produtos estruturados, produtos derivativos, pega fundos de investimentos, assim, de modo bem geral. Quando você já quer ter um pouco mais ali de reconhecimento dentro do mercado, ter mais oportunidades, você já parte para algumas certificações mais específicas, como é o próprio CEA, que aí já é a certificação de especialista. E a partir dali a gente tem várias outras certificações, né? Que são a que a gente estava comentando agora há pouco, né? Antes de iniciar, as certificações internacionais, como o CFP, o CFA, que aí você já demanda ali um pouco mais de conhecimento, né? Um pouco não, bastante conhecimento. Tem que ter ali pelo menos o ensino superior para poder completar ali as fases, né, de análise e tudo mais, dos exames. Então, são essas certificações que você pode ter para atuar dentro do mercado e até para você entender mais sobre investimentos. A gente não recomenda só para assessores, até para pessoas comuns, investidores comuns do dia a dia que querem se especializar um pouco mais. Para entender mais sobre investimentos, é bacana fazer esse tipo de certificação. Interessante. E eu imagino, assim, eu vejo algumas pesquisas, algumas análises de que o Brasil, ele tem menos investidores do que outros países e um fator que eu acredito é a falta de conhecimento das pessoas com relação aos investimentos, tanto pela nossa história com o real, né, nossa história econômica, eu acredito que isso seja um fator. Como que um assessor, como que você explicaria para uma pessoa leiga como que é o mercado de ação?
Olha, uma pergunta bem interessante, mas a gente fala isso com bastante frequência, né? Até porque boa parte hoje dos clientes que buscam a gente para assessoria são clientes que não entendem muito. E assim, a EQI, desde que ela foi fundada, ela vem com esse viés, né, de educacional desde sempre. Então a gente costuma pegar bastante clientes que fazem esse tipo de pergunta, porque é um mercado extremamente atrativo, né? A gente vê várias histórias, a gente vê muita coisa acontecendo. Mas, basicamente, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, de certa forma. Uma empresa, quando ela está num período de expansão, ela quer crescer, ela tem algumas alternativas, né? Que uma é você pegar empréstimo com o banco e a outra ali é você captar dinheiro no mercado. Ou seja, você, como um cidadão investidor, consegue aplicar e contribuir para o crescimento daquela empresa. Então, quando você faz a aquisição de uma ação, basicamente você está se tornando sócio daquela empresa. E a partir daí, dependendo de qual ação você vai adquirir, você tem preferência ou no recebimento dos lucros ou na participação ali na tomada de decisão. Então, isso influencia bastante. E aí, claro, né, não é comprando uma, duas ou três ações que você vai poder, né, ali dar pitaco, né, nas decisões do dia a dia da empresa. Você não vai poder entrar lá. Eu lembro de ver um meme disso, tipo, o cara chegava na Magazine Luiza, tipo, me atende direito que eu sou sócio daqui. Exatamente. Não é assim que funciona. A gente costuma brincar, porque a gente também tem ali na renda variável os fundos imobiliários, que quando a gente faz a aquisição da cota, você basicamente também é um sócio de um shopping, por exemplo. Então, poxa, tô comprando ali uma cota do shopping, hoje em cedo eu estava ali no Araguaia, né? Então, sou dono aqui de parte do Araguaia também. A gente costuma brincar com isso também. Então, basicamente, se for analisar o que é adquirir uma ação, você está fazendo isso, está se tornando parte ali da empresa e contribuindo para o crescimento dela. Então, se for analisar a quantia que você tem de ações dentro daquela empresa, você acaba se tornando uma pessoa relevante ali dentro, né? Um investidor relevante. Até quando a gente pega uma empresa extremamente grande, a gente sabe que não tem dono naquela empresa, que é uma sociedade anônima. Então, ela tem ações distribuídas. Geralmente, quem está ali como principal tomador de decisão final é quem tem a maior participação acionária dentro da empresa, ou seja, aquele que contém a maior quantidade de ações. Então, funciona basicamente assim, tá? E, tipo assim, para mim, vamos supor, agora eu gerei uma dúvida. Se eu quero sentar, ser conselheiro de uma empresa dessa. Não necessariamente eu preciso ser acionista, né? Eu posso ser conselheiro, talvez convidado ali e participar das tomadas de decisões, ou participar do conselho fiscal, mas não necessariamente ser acionista daquela empresa. Sim, exatamente. A gente tem diversos casos, né, de muitos empresários que são bem-sucedidos em diversos setores e acabam sendo chamados para poder participar ali do conselho administrativo de determinadas empresas, justamente pelo know-how, né, a expertise que ele tem de tantos anos, tanto conhecimento em relação àquele setor. Isso agrega muito ali para a empresa. Então, não precisa necessariamente você ser detentor ali de ações para poder fazer parte ali do corpo, né, acionário ali de tomador de decisão, do conselho, né, propriamente dito. Sim. Mas o inverso também é verdadeiro? Então, assim, se eu tenho um determinado volume de ações, eu posso exigir minha participação no conselho? Porque eu lembro de ver um caso que o Luiz Barsi, ele fazia parte de um conselho e ele indicou a filha dele pelo volume de ações que ele tinha. Aí eu não sei se tem que ter muitas ações, como que funciona. Acho que o cara tem uma influência boa ali dentro, sabe? Pela quantidade de volume. Mas eu não tenho certeza se necessariamente ele tem que... Se a gente for analisar todo o contexto dessa pergunta, a gente tem que também pegar ali o ponto de que será que essa pessoa que possui uma quantidade de ações, ela entende? Porque ela pode estar ali querendo participar, como investidor, mas vai mais atrapalhar do que ajudar a empresa, entende? Então a empresa, ela olha isso tem também. muito, né? Sim, demais. E pegando a pergunta da cena inicial, você falou como é que um cara leigo poderia analisar e entender um pouco sobre o mercado de ações. Beleza, você explicou muito bem ali que o cara participa, ele é sócio de uma participação da empresa ali, entendeu? Um investidor, um acionista, vamos colocar assim. E beleza, o cara olhou e falou, cara, gostei da explicação do Vitor. Mas agora, como é que eu sei se a empresa é boa para comprar ou não? Aí a gente costuma utilizar duas formas, né, de analisar, que é a gráfica e a fundamentalista. A maior parte dos investidores ali que não se aprofundam tanto acabam utilizando a gráfica. Então, é o famoso quando cai a hora de comprar, né, quando sobe a hora de vender. Então, fica basicamente nisso. Mas a gente tem a parte ali que é até o que me chama mais atenção, que é a fundamentalista. Por quê? A gente faz uma análise muito mais completa da empresa, né? Entender de ações não é apenas entender ali dessa parte gráfica ou de números, certo? É entender a empresa como um todo.
Principalmente, uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que uma empresa ela é feita de pessoas. Então, eu acredito que a melhor maneira de você conseguir entender se aquela empresa é um bom investimento é entender como é que funciona ali o corpo daquela empresa em relação a quem está administrando, né? Quem são os principais diretores, quem é o CEO, o histórico, a experiência. Quando você começa a analisar tudo isso, você consegue já entender se aquela empresa ela tem futuro ou não, né? Então, aí você já começa a caminhar. Quando a gente parte ali para uma análise um pouco mais profunda, a gente já vai olhando um pouco mais para o balanço da empresa, entender como é que está ali o faturamento, como é que está o custo, como é que está a receita, como é que está tudo em relação à parte contábil da empresa, se está saudável ou não, se ela está bem posicionada ou não no setor dela, isso é fundamental. Então, tem alguns aspectos ali um pouco mais complexos que você precisa analisar para saber se é uma boa oportunidade. Principalmente quando a gente analisa momento de mercado, a gente identifica que em determinado momento da economia tem setores que eles se beneficiam e outros não. Já tem setores que, independente do momento, ele vai estar ali bem, como é, por exemplo, o setor de utilities, né? Que seria ali saneamento, transporte, coisas que são essenciais ali para o funcionamento da estrutura de um país. Então, setor financeiro também é um setor assim, que sempre está em alta, que sempre performa bem, independente do momento. Então, quando você vai pegando esses aspectos, você consegue entender melhor em qual setor você vai aplicar ali e em qual empresa desse setor você consegue se expor um pouco mais. A gente costuma dizer que no Brasil que é só você fazer o famoso feijão com arroz, o básico, faz o básico que dá certo. Então a gente sempre tem as empresas que sempre performaram bem e que têm projeções de continuarem performando no setor financeiro, no setor de energia, no setor de saneamento. Então é só dar uma olhada ali de fato. Claro, se você é um investidor com apetite um pouco mais de risco, aí você já vai querer olhar para umas empresas ali que elas estão prometendo, mas ainda não estão entregando, mas elas estão com a projeção de entregar alguma coisa para o futuro. Então você arrisca um pouco mais. Mas se você já é aquele investidor um pouco mais conservador, olha para essas empresas mais perenes, né, que a gente costuma chamar, que são mais consolidadas, que dá certo, né? Você não vai sofrer tanto quanto iria se você arriscasse uma empresa ali um pouco mais, né, arriscado. Não vai ter gastrite. Sim. Mas pegando a realidade brasileira, assim, vamos colocar, até eu, algum tempo atrás, não tinha um entendimento do mercado financeiro nem nada. Aí vamos supor, talvez eu estou ali juntando a grana, colocando na poupança, que não rende quase nada, eu olho e falo assim, cara, gostei desse tanto de investimento, mas eu não sei analisar balanço. Piorou o gráfico, eu vejo aquele cair, eu fiquei com mais medo ainda, então eu tenho medo de colocar meu dinheiro e perder tudo naquele negócio. Aí, por parte da uma parcela da população ser leiga nesse assunto, talvez entra bastante o trabalho que vocês fazem ali, porque o cara não precisa ser um expert, você vai conseguir traduzir isso na linguagem dele ali, para ele conseguir aportar o dinheiro dele lá dentro montar uma carteira de investimento, aportar a grana dele ali, mas ele não ficar sem dormir à noite, que não adianta nada também colocar o dinheiro e falar, nossa, amanhã eu posso, não tem nada mais, né? Sim. E um cara que está começando agora, qual que seria a sugestão sua, além de pegar ali uma assessoria, o que mais você sugere que o cara comece a sentir pelo menos um certo conforto, uma segurança? Entendi. Para a gente que está no mercado financeiro, já atuando há um pouco mais de tempo, é tudo muito diferente, né? A gente tem que tentar, igual você trouxe aqui, entender o que o investidor que nunca investiu, o que ele está pensando ali, né? Como é que funciona essa questão do perfil de investidor de fato. Então, a gente sempre recomenda começar com algo mais conservador. Responda o perfil do investidor. Cara, se você fugir um pouco disso ali, você vai se frustrar e achar que investir não é para você. Então, a gente não parte do preceito de que você já tem que iniciar na renda variável. Muito pelo contrário. Começa ali na renda fixa, porque de qualquer forma, se expondo a qualquer outro ativo, por mais que ele seja conservador, fora da poupança, você já vai estar rentabilizando mais. Então, você pegar ali um CDB, que é o mais falado, tradicional, né? O tradicional, o conservador adora, porque ele tem ali, que a gente chama de proteção do FGC, né? Se bem que, se a gente for falar um pouco a mais, não é bem assim que funciona, né? Mas começar por ali já é uma boa. A gente tem alguns ativos de crédito privado que são tão bons quanto, né, com seguranças extremamente bem garantidas, né, na verdade, bem amarradas. Então, são ativos como, por exemplo, o próprio CDB, título público, para aquele cara que é extremamente conservador, porque ele vai estar atrelado a um ativo que tem garantia do país, né, vamos dizer assim, que se o Brasil quebrar, aí lascou tudo. Não tem mais que segura, né? Então, títulos públicos, CDB, porque a gente já está falando de crédito privado, o CDB também entra nessa categoria, né? Porque ele está sendo emitido por um banco. Então, quando a gente parte ali para ativos um pouco mais interessantes, a gente tem os CRIs e os CRAs, né, que já são crédito privado também, só que de empresas.
E não pode esquecer também ali do LCI e do LCA, que também são ótimas opções, porque além de ter a garantia do FGC, ele também te traz ali a isenção de imposto de renda. Então, acho que para início, para aquele cara que quer tirar o dinheiro dele ali da poupança e começar a investir com um pouco mais de rentabilidade, acho que esse é um excelente começo, tá? É uma excelente opção. E, Vitor, a gente estava até falando um pouco antes de começar a gravação sobre alguns números que são marcantes para as pessoas quando se fala de investimento. E um número que fica na cabeça de todo mundo é o primeiro milhão. Por que você acredita que esse número ele é marcante por algum motivo especial ou não? Eu acho que pela cifra, né? 1 milhão é bonito de falar, né? Então a gente já começa por aí. Acho que todo mundo que está juntando dinheiro ali, ele tem uma meta pré-estabelecida. Um ponto muito importante de se observar é que quando você está começando ali a juntar seu dinheiro, não é tão interessante você já almejar ter 1 milhão, né? É bom fracionar isso em partes até você chegar lá. Só que acho que chama muita atenção, acho que justamente pelo volume, né? Até um ponto também que você mesmo estava trazendo ali no início da conversa, é que hoje 1 milhão ele não é tão visto como era antigamente, né? Mas aí parte muito da percepção ali de cada um, porque valor está para a percepção, então a gente consegue, através do nosso momento de vida e da nossa posição atual, tentar enxergar se de fato aquele 1 milhão é algo simbólico ou não. Porque hoje, para quem tem 1 milhão na conta, já não é tão, né? Ou, Um milhão. Agora, para quem está começando a investir, que está com seus primeiros 1.000, 10.000, 100.000 ali, 1 milhão é uma meta bem ousada, né? Vamos dizer assim, e é onde todo mundo quer chegar. Até porque com 1 milhão você já consegue uma renda passiva bem interessante, né? Muitos aqui, eu acho que nem recebem isso mensalmente ali, né? De renda Sim. do trabalho, para alguém que tem 1 milhão investido e consegue receber de renda passiva. Então, é um valor, uma cifra bem interessante. Com 1 milhão hoje é fácil o cara ter uma renda passiva de 10 mil todo mês? Olha, olhando para o nosso estado atual econômico, nossa taxa de juros tá bem tranquilo, né? Se fosse olhar uns anos atrás ali com uma taxa de juros tão menos atrativa, né? Talvez não, mas hoje é muito tranquilo. Porque a gente está falando ali basicamente de 1% ao mês, né? Sim. Hoje muitos, até o próprio tesouro público ali, a gente tem o pré-fixado ali pagando basicamente isso. Claro, a gente tem um desconto de imposto de renda e tudo mais, mas se a gente for olhar ali no todo, Dá né? bem próximo ali, Tá né? bem próximo. Cara, aí, ó, pensa. Talvez assim, ó. Talvez quem tá nos assistindo que tá escutando a explicação do Vitor e tentando entender um pouco mais sobre o mundo do investimento, primeiro, você não precisa de ter esse conhecimento todo. Você talvez faça, não comece porque eu não sei de nada. Não, procura ajuda. A partir do momento que você procurar ajuda, fala de suas metas para a pessoa que vai te apoiar nesse sentido. Então, assim, chega o Vitor, eu tô querendo juntar tanto de dinheiro em tanto tempo, meu objetivo é esse e esse. Ele vai te ajudar a construir e você pode ser real, bater real para eles e sim, ser bem realista no mesmo sentido. Eu sou conservador, eu tenho medo de perder meu dinheiro, eu tenho medo disso aqui, eu não quero ver um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre, a bolsa cai, a bolsa sobe. Então, assim, constrói isso, porque lá na frente isso aí vai te ajudar no futuro, porque, vamos lá, daqui a um tempo, a gente não tem certeza se a Previdência geral aí não vai funcionar ainda, tipo, tudo tende que o governo ainda não tem tanta eficiência de gestão e operacional para manter isso por uma quantidade longa de tempo, então vai ter mais reformas provavelmente. Então assim, já pensou você ter ali seus 50 e poucos anos, 1 milhão na conta de patrimônio ali investido e 10 mil todo mês na sua conta, dá para você viver tranquilamente, dependendo do seu padrão de vida, mas é um dinheiro que dá um certo conforto para as pessoas, sabe? Com certeza, Walter. Isso é um ponto muito importante, essa questão de que você não precisa ser especialista para investir. Procure um Vitor. Também, fica à disposição. Mas um ponto que eu sempre trago para os meus clientes, principalmente quem está começando a investir, que está querendo começar a investir, é iniciar teu hábito de poupar. Né? Porque se não sobra, o que você vai investir? Exatamente. E tem gente que fala assim, eu não invisto porque não sobra. Exato. Mas assim, cara, você continua gastando do jeito que você tá, nunca vai sobrar. E a pessoa, mesmo que ela aumente a renda dela, ela aumenta o padrão de vida. Então acaba que ele continua sem sobrar. Então tem gente que ganha cifras altas por mês aí e não consegue fazer sobrar R$500. Véio. Exatamente. E não adianta você dominar toda a ciência do investimento e não poupar, porque você vai fazer nada com esse teu conhecimento se você não tiver dinheiro para você poder aplicar. Então, acho que o fundamental de início é você ter o hábito de se organizar financeiramente, entender ali o que de fato tu tem de custo, tem de receita, o que realmente é necessário ter de custo para ver se você consegue diminuir um pouco e sobrar ali pelo menos algum valor, porque
é lindo quando aquilo se torna um hábito. Você se pega todos os meses ali pensando melhor, será que eu devo comprar isso? Será que isso vai fazer diferença realmente na minha vida? E você acaba conseguindo guardar um pouco e isso vai se tornando um hábito, você vai gostando de olhar ali sua conta, ver um valor ali legal. Além da segurança, né? Eu acho que não só segurança financeira, mas a segurança mental. Você ter um valor ali, principalmente um valor de reserva, um valor aplicado, te dá mais segurança para você se arriscar um pouco mais em outras áreas da sua vida. Então, eu acredito que seja fundamental, não só para o seu desenvolvimento financeiro, mas para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. Isso é, né, fundamental. Você consegue ter tranquilidade para tomar outras decisões, né? Essa segurança que você está falando. E realmente, poupar faz total diferença. A gente teve um episódio com o planejador financeiro e ele falou exatamente isso, sobre o padrão de vida, né? E o como é importante você estar adequado para você conseguir poupar e elevar ali a sua vida através dos investimentos. E a gente falando de investimentos assim de 1 milhão, qual é um prazo realista? Claro que isso vai depender dos aportes, mas assim, pensando na população geral brasileira, na média de renda ali que a população brasileira possui. É possível uma pessoa comum conseguir investir R$1 milhão? Olha, a gente tem que entender primeiro ali o que seria, né, a pessoa comum, porque se for olhar de modo geral, o brasileiro ele não tem a cultura de investimento, não tem a cultura de poupar, o que já dificulta muito. Mas além de só poupar, além de só investir, a gente tem diversos fatores que podem atrapalhar a gente ao longo do caminho, né? Como, por exemplo, o próprio cenário econômico. Então, taxa de juros, inflação, até os nossos próprios hábitos de poupar, isso tudo influencia bastante. Eu acho que é um conjunto de regras que, se você não recebe bem, se você não tem uma renda consideravelmente alta hoje no Brasil, é um patamar assim, bem difícil de chegar, né? Geralmente a gente observa que quem tem uma renda mais alta é quem empreende, né? Quem abre um negócio, que você consegue... Claro, você se arrisca muito mais, então, consequentemente, você vai ter um retorno maior. Isso é natural até nos investimentos, né? Quanto mais arriscado é o investimento, maior o retorno que se espera, não é que você vai receber, é que se espera, né? Então, o meu olhar hoje é que é muito difícil, mas não é impossível. Mas, sabe, assim, eu vou até tentar ajudar nessa resposta, que eu enxergo o seguinte. Tem como, só que você tem que pagar um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Que é você despender seu tempo, uma grande parte do seu tempo juntando dinheiro, guardando, poupando ali, porque vai chegar um ponto que, dependendo do patrimônio que você tiver guardado e tiver feito boas alocações nele, ele vai te ajudar a corrigir seu capital. Então, quem vai corrigir seu capital é o tempo. O Vitor colocou ali que tem taxa de juros, tem vários produtos, e você diversificar assim, eu estou concentrado em renda fixa, a renda fixa cai, mas aí eu tenho que ter um pouco de ação e fundos também para ele subir. Então, sempre sua carteira vai ficando em um equilíbrio, mesmo o mercado de uma ponta ou outra caindo, e isso vai te rentabilizando no decorrer do ano ali, no decorrer do tempo, ele vai complementando sua renda. Então, assim, o problema das pessoas é o seguinte... Aí eu vou te fazer uma pergunta mais difícil, assim, vamos jogar uma pergunta mais difícil pro Vitor. Eu vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, Vitor, antes de você entrar no mercado de investimento, você teve uma educação financeira, teve contato de algum lugar com a educação financeira? Que eu vejo que você, apesar de ser muito novo, você tem uma maturidade muito grande nesse meio. E a segunda pergunta, que é algo que eu estou querendo tentar explicar para você, né? Assim, por que as pessoas não dão conta, quando falam assim, de 20 a 30 anos, eles falam, nossa, é tempo demais. Só que se a gente parar para analisar, é muito tempo mesmo. Só que vai passar e é a escolha da pessoa. Eu quero estar assim, eu quero estar com esse patrimônio, eu quero estar com esse valor investido. Uhum. E as pessoas não têm paciência. E eu vejo que em outros países as pessoas já têm essa cultura. Tipo assim, você conversa com pessoas de outros países... Uma cultura de longo prazo, né? Para eles 10 anos é curto prazo. Para nós é um mês e o cara já não tem paciência mais. Então, assim, existe uma distorção nessa questão de visão de longo prazo que eu vejo que a gente tem que melhorar muito nesse ponto. Mas uma pessoa que ganha, vamos colocar aquela média de salário que o Augusto trago até no episódio anterior, acho que é 5.600 ou 6 e alguma coisa, que é a média do salário da população brasileira. Cara, se o cara conseguir ali viver com... Vamos colocar assim, uma média de 5.500 que o cara gasta e sobra R$500 por mês. Se o cara tiver disciplina de guardar R$500 e for fazendo os aportes e alocação,
Cara, eu acho que 30 e poucos anos o cara tem 1 milhão na conta. Só que é muito tempo. Aí a pessoa está disposta a... Eu acho que um outro fator que influencia muito quando a pessoa começa a investir é que você começa com um determinado valor e com determinado nível de conhecimento, e à medida que o tempo vai passando, você não é mais aquela mesma pessoa que começou e não vai ser aquela pessoa que vai terminar naquele prazo. Então, no decorrer desse avanço do tempo que você começou, você melhora como pessoa, você começa a ter uma percepção diferente sobre o dinheiro, sobre o conhecimento, aí você se desenvolve como profissional, você passa a ganhar mais e você consegue chegar muito mais rápido no caminho porque você se desenvolveu nesse processo. Sim, mas até assim, olhando para essa questão, mesmo o cara não desenvolver nada, se o cara ganhar a mesma quantia ali, ficar 30, 35 anos guardando direto, vai chegar numa parte do patrimônio dele que o que ele vai rentabilizar na carteira dele é o que vai fazer o patrimônio crescer. O que ele aporta todo mês, que é os R$ 500, ela não vai ter tanta diferença nenhuma no patrimônio dele. O que vai ajudar é o crescimento de fato da rentabilidade. Né? Vamos lá, foram 2 perguntas, né? A primeira pergunta ali, em relação à minha organização financeira, eu não tive nenhum exemplo, assim, nenhuma referência, vamos dizer assim. Então, foi na dor mesmo, né? Tipo, passei por muita coisa ali, e com o tempo a gente vai entendendo, vai tendo um pouco mais de noção, mas tudo melhorou muito mais quando eu passei a trabalhar né? Então, minha vida, ela deu uma volta ali. E hoje eu entendo a importância do que é você se organizar financeiramente, e mais do que ganhar mais é controlar os custos, suas despesas. Acho que isso é fundamental. Ai, né? gente. Isso é fundamental. Vitor, faz um curso da cena aí agora. Porque não adianta você ganhar 1 milhão e gastar 2, entendeu? Não adianta. É a mesma Não, coisa não que nada. gosto disso. Então, Eu gosto de gastar. e o outro ponto, tá, que vocês trouxeram, que é bem bacana, recentemente, um dos diretores ali da IQI, ele foi ali pro escritório de Brasília trazer pra gente um ponto de vista um pouco diferente nessa questão de longo prazo. Porque, de fato, é difícil, né? Ele trouxe uma visão mais comportamental. A gente tem, assim como a Ceni trouxe, a gente começa a investir com um objetivo e com um prazo, mas ao longo do tempo a gente já não é mais o mesmo, a gente casou, a gente tem filho, a gente quer comprar um carro, a gente tem 1 milhão de coisas que acabam acontecendo ao longo do caminho. E um ponto-chave interessante é a gente ter consciência disso, de que 10 anos, de fato, é muito tempo e que a gente vai mudar de ideia no decorrer do tempo. Então, mais uma vez trazendo a parte da organização. É você segmentar, ser sincero consigo mesmo e entender quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e fazer um investimento para cada um. Porque não adianta nada eu começar aqui a investir hoje para minha aposentadoria para daqui 10, 20 anos, sendo que ao longo do tempo eu sei que eu vou tirar aquele dinheiro para alguma coisa. Porque, mais uma vez, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou querer trocar de carro, eu vou querer fazer alguma coisa. Então, meio que você passou ali, vamos supor, 5 anos investindo, fielmente ali, todo mês aplicando, mas e surgiu alguma coisa no longo desse caminho que você vai ter que utilizar. Então, você já volta para a estaca zero no que diz respeito a investimentos. Então, quando você faz essa separação, então eu tenho ali uma conta que é para curto prazo, que é o que eu vou utilizar se eu tiver algum tipo de emergência, né, por exemplo. Médio prazo, para mim poder comprar um carro, comprar uma casa, fazer um casamento, uma viagem. E longo prazo, que é o dinheiro que eu não vou mexer, entendeu? Que vai ficar ali rendendo, porque a mágica dos juros compostos é de fato mágico, entendeu? Chega um momento ali que é exponencial o crescimento. Tanto é que quando a gente olha graficamente o patrimônio ali do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo, você vê que veio de fato ali depois dos 60 anos dele, né? Durante um bom período você vê o gráfico, ele tá ali em linha reta. Na média. E aí, de repente, quando você olha, ele dá um salto, entende? Então ali a gente já consegue tirar várias conclusões disso, que, primeiro, a disciplina de você conseguir investir é fundamental, mas que o tempo, ele, assim, é o maior... É o segredo, né? Se estiver procurando um segredo ali para fazer dinheiro com investimentos, é o tempo. Né? Eu concordo demais com o Vitor, que esse comportamental que lasca tudo. Porque assim, ó, eu tenho uma convicção do que eu quero pro meu futuro. Mas sempre, cara, a gente é bombardeado pela mídia de coisas que você tem, desperta o desejo que você quer comprar ali. Então, se o cara não tiver um foco ali bem definido... Tem que ter muito controle. E não tiver essa separação em caixinhas ali, toda hora que bate ele na porta, ele fala, nossa, eu queria isso. Aí ele vai mudando de opinião e toda hora ele tá querendo alguma coisa e ele tá gastando. E aí, beleza, ele tá, vamos colocar, desinvestindo do futuro dele. Por quê? Vamos supor, eu tenho a intenção de comprar um carro.
Aí talvez no primeiro momento eu possa comprar um carro mais básico, popular, e vou andar do mesmo jeito, vou percorrer o mesmo trajeto, o mesmo caminho, mas não é o carro talvez que eu queria. Se eu esperar 10, 15 anos, eu vou ter uma carteira de investimento mais alta, talvez eu possa financiar esse veículo, que minha carteira de investimento com o rendimento que ela me dá, eu pago aquela parcela ali. Então, na teoria, meus próprios investimentos estão pagando meus sonhos. Aí as pessoas antecipam os sonhos e vivem pagando a dívida. Então, eles vão se endividando e vão pagando dívida para o futuro. E aí, onde que vira a bola de neve, ninguém sai do lugar, sabe? E é triste ver a pessoa, tipo assim, com seus 60, 65 anos, que não teve uma educação financeira, não conseguiu poupar, dependendo do governo e dependendo do governo em todos os aspectos, para assistência, para saúde. Então, assim, é complicado. Então, quem estiver assistindo aí tiver interesse em começar a estudar um pouquinho melhor sobre essa questão, trocar uma ideia com o Vitor, eu acho que é importante ali, ou com qualquer outro assessor de investimento, mas o Vitor aqui está esclarecendo bastante coisa de uma forma bem democrática mesmo, bem simples o conhecimento, sabe? Parece até que é fácil. Quando a gente pega essa questão de aposentadoria, hoje no Brasil é um caso bem específico, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque hoje a gente tem uma taxa de natalidade extremamente baixa comparada a alguns anos atrás e a gente tem cada vez ali menos pessoas atuando no mercado de trabalho. Então, meio que se a gente olhar ali na década de 90, a gente tinha uma pirâmide, né? Bem tranquila, mas agora ela tá se invertendo. Essa pirâmide eu acho que não vai dar muito certo. Não vai dar. Então, assim... O povo não quer ter filho. Sim, a gente reduziu ali, basicamente, acho que os últimos dados que eu dei uma olhada, a gente tava para cada pessoa que recebe ali um benefício social, 4 pessoas, basicamente, trabalhando para poder gerar esse dinheiro, né? Então, aos poucos, isso vai reduzindo e a gente começa a olhar muito mais ali para outros meios de se aposentar. Porque, de fato, quando você chega ali por volta de 60, 70 anos, quando você já não está mais trabalhando, ou pelo menos não deveria, né? Deveria estar descansando ali, você acaba tendo que ou depender de parentes, né? De filhos ali e tudo mais, ou tendo que voltar para o mercado de trabalho, que é, né, extremamente ruim, dada a certa idade. Então você já tem que ter essa organização desde agora, já tem que começar a pensar um pouco mais. E quando a gente fala disso, a gente está falando tanto dos investimentos, aplicações convencionais, mas também muito ali da previdência privada, né? Até para você conseguir manter o seu padrão de vida atual quando você envelhecer, porque vamos supor, hoje você está na sua vida ativa, você viaja 1 vez por ano, 2 vezes, e aí quando você chegar ali na idade que você poderia aproveitar mais a sua vida, você não vai conseguir, porque você não vai ter dinheiro e renda para isso. Exatamente. E aí, quando a gente pega essas ferramentas que o mercado financeiro ele acaba te entregando para você mesmo conseguir se organizar, pra você não ficar dependendo ali do governo, porque não se sabe o que pode acontecer daqui 5, 10 anos. A gente teve ali uma última reforma, mas a gente viu que basicamente não resolveu. Só postergou ali o que é inevitável. Então a gente já tem que começar a se precaver isso, porque é muito ruim a gente olhar na rua ou olhar em qualquer lugar que a gente vai, senhores ali que estão passando necessidade justamente porque não tiveram esse conhecimento, essa informação de se organizar, né, há um tempo antes, né, porque é fundamental. Então a gente tem essas ferramentas que ajudam muito, porque quando você está ali contribuindo para o INSS, que é o que boa parte da população faz, é um valor que não tem volta, entendeu? Você tem ali o teto, você vai receber aquilo independentemente do quanto que você contribua. E aí, com o passar do tempo, você não consegue, de fato, ter uma aposentadoria, igual a Ceni trouxe, de qualidade, mantendo o seu padrão de vida. Você vai ter que reduzir drasticamente ali os teus custos. E tem uma questão que muitas pessoas usam como justificativa, é o seguinte: mas eu não ganhava bem, eu não ganhava muito, por isso que eu não acumulei, não juntei a grana e não tinha patrimônio no final da minha vida. Mas se a gente olhar aquele livro Psicologia Financeira, cara, tinha pessoas que tinham empregos comuns ali, trabalhavam em posto de gasolina e acumulou um patrimônio surpreendente, porque o cara tinha disciplina de poupar e guardar a grana. Então, assim, cara, não é desculpa e nem justificativa, mas assim, a pessoa tem que aprender a poupar um pouquinho e alocar bem. Porque não adianta nada também eu ser um cara bom poupador e colocar na poupança. Isso daí você tá rasgando dinheiro, sabe? Exatamente. Então, ter essa visão, ela é interessante para esses dois cenários, para contribuir com a celeridade de você acumular um patrimônio ali e contribuir para o seu futuro ali de fato. Sim. Vitor, a partir de qual idade a pessoa pode virar investidor? Qualquer uma. Acho que eu tenho um cliente que recentemente pediu para poder abrir a conta para as 2 filhas que estavam fazendo aniversário, ambas de 12 anos. Então, assim, eu digo que não tem idade para você começar a guardar dinheiro. Porque investir é aplicar e guardar dinheiro. Então, você começou a guardar dinheiro e o que basicamente um assessor de investimento faz, ele aloca, né? O que é alocar? É guardar da forma correta.
Então, basicamente, se você consegue já guardar dinheiro, ao invés de você deixar na poupança, você pode deixar em outros lugares para poder lucrar mais, né? Você ter um rendimento maior. Então, acredito que não tem uma idade nem mínima e nem máxima para começar a se organizar, é claro. O maior segredo ali dos investimentos, igual a gente trouxe agora há pouco, é o tempo. Então, quanto mais cedo você começar, melhor para você. Então, meu filho, eu quero que meu filho faça uma boa faculdade daqui a alguns anos. Então, já começa a guardar dinheiro ali para ele, entendeu? Porque ao longo do tempo, quando ele fizer 18 anos, poxa, ele não vai ter problema com isso. Ele vai poder escolher a faculdade que ele quiser para fazer. Então, basicamente, não tem idade mínima para começar. Aí, ó, uma dica para todo mundo que quiser começar um pouquinho mais antes. Mas aí, nesse caso, é só pegar os informes e colocar junto ali na declaração de imposto de renda do pai, né? Se for Como menor de idade. Como dependente ali. Sim. E, Vitor, um dos conhecimentos que eu vejo, e aí, como eu sou contadora, eu acho que o contador vende muito mal isso, porque um dos principais instrumentos de análise da empresa são as peças que o contador produz, que é balanço, DRE e tudo. Além dessas peças contábeis, quais outros fatores assim que a gente consegue extrair de informação para analisar a empresa? Você falou de analisar as pessoas que estão à frente da empresa. Onde que a gente consegue essas informações para poder estar analisando? Eu acho assim, a gente está num período de bastante tecnologia e bastante informação, né? Hoje a gente tem acesso a coisas que, por exemplo, meus pais antes não tinham com tanta facilidade. Então, acredito que na internet você consegue muito entender sobre isso, sabe? Você pegar ali uma empresa, entender quem são os dirigentes daquela empresa e começar a pesquisar um pouco mais sobre a vida deles, né, corporativa. Ali você consegue entender o que eles já fizeram, né, em relação à carreira deles, quando e onde eles atuaram. Então, acredito que assim você consegue ter uma noção melhor. Eu, particularmente, gosto de seguir muita gente influente no Instagram, principalmente. É o meu maior meio de informação que eu utilizo atualmente. Sigo ali algumas pessoas que falam sobre investimentos, empresários. Gostava muito de seguir ele com, acho que um baita de um exemplo, o Abílio Diniz, que veio a falecer, mas seguir ele ali você consegue entender como é que é o dia a dia, como é que é a vida daquele empresário. E a partir daí você consegue entender se a empresa, ela de fato é uma empresa séria, né? Claro, tem diversos outros fatores que devem ser analisados, mas esse eu trouxe como um dos preceitos que eu gosto de observar, não que seja regra, né? Mas é bem interessante você analisar isso. Fora a parte contábil, eu também acho que o setor ele influencia muito para você entender ali como é que a empresa ela vai reagir. Por exemplo, a gente tem casos bem interessantes aqui no Brasil, né? Como a parte do setor de varejo, por exemplo. Quando a gente tem períodos de alta de juros, tudo tende a não funcionar muito bem. Então, aí você já consegue entender. Aí por que, Vitor, que né, nesse cenário não é tão interessante? Visto que, a grosso modo falando, taxa de juros mais alta, você fica difícil mais consumir, né? Então, basicamente, as empresas de varejo não conseguem vender da mesma forma que elas venderiam se o juro estivesse mais baixo. Além das dívidas também, né, que são atreladas ali à taxa de juros da empresa, ela começa também a aumentar, então tudo vai para o lado contrário. Então, quando você tem esse olhar um pouco mais macro da economia, você consegue enxergar isso de uma forma um pouco mais micro também. Pegando esse gancho aí do cenário mais macro da economia, a gente teve um fato relevante agora há pouco tempo, que foi a reeleição do Donald Trump. Cara, o que você... Assim, eu sei que vocês não têm bola de cristal, são tendências que tem a se construir pelo mercado, pelo um fator histórico ali, mas o que vocês observam que ele assumindo um cargo de presidente de uma das maiores economias do mundo vai impactar aqui no Brasil? O que as pessoas podem esperar? E até mesmo assim, é uma forma de alocar recursos pensando nisso. Mas pode acontecer, não pode acontecer, mas tendo a tendência daí, o que as pessoas poderiam já começar a se organizar para investir e ganhar uma grana nesse movimento? Legal, excelente pergunta. É uma pergunta que tem sido feita bastante, inclusive. Eu imagino. Porque é um marco, né, isso acontecer. E assim, quando a gente pega o Trump atual, muito diferente do Trump, né, lá de 2016, a gente vê que ele vai continuar tentando fazer o que ele estava tentando fazer nas últimas... no último mandato, e agora, de fato, ele pode conseguir, porque a gente vê um cenário muito favorável para isso, né? A gente tem ali ele com a maioria, né, como é que se fala? Do Congresso? Do Congresso, do Senado, da Câmara, a gente também tem
É porque tem outra expressão que a gente utiliza para falar a respeito ali dos colégios, né? Aham. Então, ele tem muita força para poder fazer o que ele de fato quer fazer. E o Trump, ele tem uma política protecionista, isso já é um fato. Então, ele vai levar tarifas, né, ali de exportação e exportação. Ele quer fazer cortes de impostos corporativos para poder estimular ainda mais ali a economia. Tem a questão imigratória, né? Então, assim, muitos aspectos, de forma geral, vai contribuir para um crescimento do dólar. E isso vai atingir principalmente ali países emergentes como o Brasil, né? Então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Não sei como é que vão ser as relações, né, entre Brasil e Estados Unidos, a gente vai esperar para poder analisar isso um pouco melhor. Só que a gente vê uma boa oportunidade para poder se expor ao dólar, no que diz respeito à alocação de recursos. Então, aplicações, não só aqui no Brasil, são extremamente recomendáveis, porque a gente já está aqui, então se for para começar, que seja aqui. Mas também, falando em diversificação e falando em proteção numa moeda mais forte, a gente tem ali os Estados Unidos, né? As ações das empresas americanas extremamente altas e relevantes para esse momento. A gente até costuma trazer para os nossos clientes, para poder convencer eles a alocar lá fora, de que hoje a gente tem as empresas ali, né, as 7 magníficas, né, ali dos Estados Unidos, e somente uma, vamos pegar ali como exemplo a Apple, ela tem 1,3 tri em valor de mercado, que assim, cobre a nossa bolsa inteira brincando, sabe? Então isso já mostra a relevância do que é o mercado norte-americano. Então não é uma má ideia quando você pensa em investir em ativos lá fora. Isso é, na verdade, uma baita de uma proteção que você tem para seus investimentos e uma boa diversificação também, porque se ficar só posicionado aqui também não é uma boa ideia, né? E para fazer a compra desses ativos assim internacionais, tipo ações em outros países, como que funciona? É tranquilo? Precisa abrir uma corretora lá ou a própria corretora aqui do Brasil já faz esse intermédio? Como que funciona? Então, para você investir diretamente, você tem que abrir a conta numa corretora e, na grande maioria das vezes, é uma corretora americana. Hoje a gente faz parceria com a Avenue, né, que é do Itaú. Então, a EQI presta o assessor da EQI presta assessoria para a EQI também, né, e também ele acaba fazendo uma ponta na Avenue, justamente porque a gente cuida da carteira do cliente de forma global. E aí você tem essas opções de tanto investir pelo BTG, né, que é basicamente o detentor hoje da EQI, né? A gente tem essa sociedade institucional, mas também você tem a opção de utilizar outras corretoras. Então, a partir do momento que você faz a abertura de conta, você consegue se expor a ativos diretamente. A gente também tem os BDRs, né, para aquele investidor que não quer fazer a abertura de conta no mercado norte-americano. A gente tem essas opções que você não compra necessariamente o ativo, você compra um recibo de que você tem esse ativo. Então funciona um pouco diferente. Você tem várias maneiras de poder entrar dentro do mercado no exterior. Mas a melhor forma eu acredito que seja comprando diretamente. Tá? Então você se expondo diretamente ao ativo, você tem ganhos melhores, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a questão de tributação, mas quando a gente vai analisar, a nossa é muito mais complexa do que a tributação dos Estados Unidos, muito mesmo. Então você tem ali, primeiro que você tem que fazer a declaração somente anual. Tá? Então, dependendo do ativo ali, você vai pagar 15%, né? Tem algumas outras alíquotas, mas 15% é o mais usual hoje dentro do mercado americano. Bem diferente. Na teoria, você consegue abrir uma conta junto ao BTG, assim, que ele vai fazer junto com o parceiro deles e você fica concentrado no aplicativo daqui mesmo, do Brasil, sabe? Você consegue ver seu patrimônio em dólar aqui dentro. É aqui dentro mesmo. Sim, não é tão complexo, não. Chama o Vitor lá que ele vai te estar investindo. Muito tranquilo. Vou lá comprar uma ação da Apple, chegar lá na loja e falar assim, olha, eu quero um desconto que eu sou sócia daqui. Eu quero esse iPhone aqui, ó. Tô brincando. Porque hoje você tem um iPhone, né? Por que você não compra uma ação da Apple? Não, outra coisa que eu comecei, assim, eu não tinha muito essa visão, mas eu comecei a olhar muito essa questão, essa análise que o Vitor fala. Eu gosto muito de assistir as teleconferências da administração das empresas, do CEO ali falando sobre a performance da empresa, o que impactou, o que não impactou. E beleza, quando eu estou sem nada para fazer, eu vou assistir isso. Aí eu começo a enxergar o seguinte: primeiro eu vou ter entendimento do que qual a visão do cara de médio e longo prazo ali, quão arrojado o cara é, o que ele tá pensando, se tá olhando todo o que tá acontecendo no mercado mesmo, ou se tá deixando alguma ponta solta. Segundo ponto, é um produto que eu consumo, então antigamente eu olhava assim e falava, cara, essa empresa aqui presta um serviço mal e eu tenho a ação dela. Eu comecei a olhar e falei, cara, não faz sentido não, vou vender isso aqui. Aí eu fui saindo, sabe? Então assim, acaba que você começa a consumir, ou algumas empresas você não vai consumir, mas só que você vai vendo que a empresa é uma empresa séria, que tem uma estruturação boa. Então, assim, você vai vendo
movimento no mercado. Igual, tem uma empresa que eu gosto bastante, que é de transporte, que quando eu tô viajando, eu vejo o caminhão deles assim, eu falo, rapaz, o cara tá trabalhando bastante aí, ó, tem caminhão em todo lugar, você vai. Então, assim, acaba que você vai vendo e vai se habituando ali que aquela empresa tem uma participação forte no mercado e vai contribuindo com a economia que ela está inserida, sabe? Sim, No segmento. com certeza. Enquanto o Walter assiste teleconferência, eu assisto a séries de mercado financeiro. E na vida real é daquele jeito mesmo ou é mais tranquilo? Porque, nossa, parece que é uma adrenalina no dia a dia. Ai, compra, vende, não sei o quê. Como que funciona? Olha, no dia a dia, hoje é mais tranquilo, né? Se a gente for comparar com uns anos atrás. Porque hoje a gente tem muita tecnologia que ajuda a gente, né? Antigamente não tinha, por exemplo, o home broker, né? Pra fazer compra de ações. Antigamente era ligar ali mesmo, executar as ordens e fazer acontecer ali no tempo. A gente tem muita série, muito filme que retrata isso há alguns anos atrás. Mas hoje quando a gente pega, é um trabalho muito mais relacional, vamos dizer assim, do que de fato ali aquela loucura do dia a dia, entendeu? É muito mais você entender ali o momento, tomar decisões mais assertivas, com calma, ignorar muito ali o ruído do mercado. E hoje a tecnologia ajuda muito a gente. O sistema que a gente utiliza hoje é muito mais tranquilo do que antigamente. Então, só tem melhorado. Não tem adrenalina, então, que a gente vê. Depende de qual adrenalina você se refere, né? O Não, mercado é muito dinâmico. Não, como é que tá caindo? Então começa a ligar pro vídeo. Vitor do céu, o que tá acontecendo aqui? Abre o aplicativo, tá tudo vermelho. Cara, na pandemia, você já tava trabalhando nessa área? Não tava na pandemia, não tava. Cara, só fiquei ouvindo. Deve ter sido um desafio, porque o mercado derreteu. O cara que não tem vamos colocar estômago pra passar por uma situação daquela ali, o cara deve ter assustado, porque você olhava assim na carteira, tudo vermelho, você falava, cara... Você passou mal nessa época? Não, velho, porque eu não olho, assim, eu faço muita análise fundamentalista e eu vejo que são empresas sólidas. Tinha algumas que eu tinha medo que ia quebrar no meio do caminho, que eu falava, essa empresa que eu não sei se passa por essa pandemia, não. E tinha aquele receio, sabe que isso aqui vai acabar quando? Porque, tipo assim, uma hora vai ter que achar uma solução para isso aqui, mas ninguém tinha nenhuma noção clara, por como que seria o cenário, se ia ter vacina, se não ia, e começava a teoria das conspirações, toda hora soltava uma notícia diferente, que o vírus ficava não sei quanto tempo no ar, não sei o que, eu falei, cara, se ele ficar desse tanto tempo no ar, vai morrer todo mundo, porque não tem lógica. Então, acabou que gerou muita especulação, o mercado veio abaixo, e aí o que acontecia? O cara viu o negócio caindo, aí que ele vendia, que ele ficava com medo de ficar sem dinheiro, aí falava, cara, vou vender, porque vai acabar tudo, o mundo vai acabar agora. E aí acaba que é a hora de comprar, quem tem um pouquinho de sangue frio ali, ou tem aquela consistência em comprar, igual eu tenho comprar um pouquinho todo mês, tento comprar, sabe? Então eu olhava e falava, já estava no radar para comprar, vou continuar comprando. E no final deu uma rentabilidade boa, porque ela voltou e acabou que teve uma subida bem expressiva. Sabe? Apesar de eu não estar no mercado ainda nessa época, a gente tem, né, ali livros, tem muita coisa que ajuda a gente a entender como foi. Não na prática, mas a gente consegue entender. E também, trabalhando com algumas pessoas, né, de vez em quando ali na roda de conversa, a gente joga ali algumas experiências que teve. E... graças a Deus, assim, a IKEA ela conseguiu sair muito bem, até porque a gente sempre prega a questão da diversificação. É aí que, nesses momentos que você entende o quão importante é você estar diversificado em diferentes classes de ativos, em diferentes mercados. Porque quando a gente pega esse cenário, a tua carteira ela não está totalmente exposta ali, né, a um produto só. A um produto só. Então, se aquele setor ele acaba se dando mal, boa parte da tua carteira ali. E as coisas elas tendem a se proteger também, né? A gente costuma até avaliar o seguinte: a gente está num momento de juros altos. A gente vê ali os fundos imobiliários, né, as cotas de fundos imobiliários e as ações derretendo, mas em compensação a gente tem ativos ali de renda fixa, como o próprio CDI, voando. Então, se você tem essa boa diversificação na sua carteira, você consegue ver uma parte caindo, mas a outra está compensando. E aí você fica totalmente protegido. Quando a gente vê um cenário ali um pouco mais tranquilo de juros, a gente retorna ali as posições e você consegue ali, de fato, performar em qualquer que seja o cenário. Entendeu? Acho que essa é a intenção. A pandemia e diversas outras crises que vieram e que possam vir, elas basicamente usam isso para poder testar essa estratégia, entendeu? E ela sempre dá certo. A diversificação é fundamental para você ter um portfólio saudável. Tá? Exatamente. É isso que o Vitor falou, faz muito sentido, porque até a questão de comprar um pouquinho de dólar, quando a Bolsa Brasileira dá uma caída, o dólar dá uma valorizada. Então, assim, acaba que seu patrimônio sempre vai ficando equilibrado. É um hedge natural ali da carteira de investimentos, que é uma coisa vai equilibrando a outra. Você nunca tá com seu patrimônio 100% exposto. Vitor, nesses anos aí, nesse segmento, o que você já passou que você falou assim, cara, isso aqui foi um desafio ou foi uma coisa boa?
Sim, não tenho tantos anos, mas eu acho que um período de mercado que a gente consegue ouvir, né, que como foi e agora sentir é basicamente início do ano a gente tinha uma janela, um cenário totalmente diferente do que a gente está tendo agora. Então o que a gente falava com os clientes no início do ano era o que, juro baixo no final do ano, a gente vai começar a se expor um pouco mais a ativos de renda variável e vai ser assim. Agora a gente vê totalmente ao contrário, entendeu? A gente vê já um cenário de fiscal bem descontrolado, o que cria receio no mercado e o mercado acaba reagindo dessa forma, pedindo prêmios maiores e principalmente boa parte ali do capital da bolsa migrando para renda fixa. E você vê esse movimento e tendo que entrar em contato com os clientes para poder passar isso e dar o aconselhamento ali de que vamos se expor menos na renda variável. Eu sei que você gosta ali das suas ações, eu sei que você gosta dos seus fundos imobiliários, mas no final das contas o que a gente quer é ganhar dinheiro. É fazer dinheiro. Então não dá pra gente se apegar muito ao ativo. A gente vai fazer render aqui, independente de qual seja o investimento. É basicamente entender que o ativo ele é um veículo, é um meio para tu alcançar o teu objetivo. Se ficar muito apegado ao ativo, a gente pode se dar mal. Porque agora não é um momento tão favorável para a gente poder manter determinadas posições. Significa que eu tenho que sair de todas? Não, a gente diminui pelo menos. Né? Tem aquele cliente que não gosta de se expor a outros ativos, então a gente pelo menos reduz a posição. Então isso é fundamental. Então acho que essa experiência que eu estou tendo agora de acompanhar o mercado e as suas flutuações um pouco mais acentuadas, que é o que a gente está vendo agora, uma projeção extremamente alta para o juro, acho que tem sido um dos momentos mais emocionantes assim, dentro do mercado. Não peguei momentos mais... Mas eu acho que isso é um momento também emocionante. Sim, com certeza. Então... Não, e o bacana é essa adaptação rápida que vocês vão fazendo ali, porque assim, ó, no começo do ano tinha uma visão que era totalmente diferente. Agora, gente, vamos voltar atrás aqui, já vamos nos reorganizar. Se já a gente já trocou uma ideia, a questão de ativos não 100% travado em renda fixa, mas tem uma parte já travada e uma parte exposta em um índice ali. Cara, eu não tinha parado para olhar. Aí eu olhei e falei, cara, o que o Vitor tá falando faz sentido, cara. É a hora porque o Copom tava sinalizando toda hora, vou aumentar a taxa, vou aumentar a taxa, vou aumentar a taxa, mas vinha das reuniões e não aumentava, sabe? Aí quando começou o movimento, eu falei, cara, agora É a hora. Agora é a hora. é a hora, que senão você fica travado, você não perde rendimento, você perde a chance de rentabilizar mais seu patrimônio. Sim. E eu acho que a grande questão ali, e até minha, assim, lá no começo, quando eu não sabia nada, era não saber remunerar o patrimônio. Tipo, acho que a questão não é, eu podia ter investido nisso, eu ia ganhar o dobro disso aqui. Cara, talvez não era seu momento naquela hora, talvez não fazia sentido aquela estratégia para você, mas a questão de se colocar em situações diversificadas, sem expor tanto risco, mas estando atento ali às tendências do mercado, faz com que você corrija o seu patrimônio. Agora, quando o primeiro trabalho que eu comecei a trabalhar, eu ganhava pouco, guardava um pouquinho lá, mas eu guardava na poupança, véio, vai ser bobo. A gente tem que entender isso bastante, né? A gente às vezes quer entrar ali nos investimentos para ficar rico, mas a gente tem que entender que o que faz dinheiro de verdade vão ser outros pontos, né? Você empreender, você ter sucesso na sua carreira. Sim. E os investimentos, ele basicamente vai corrigir, né? O teu valor ali, o teu dinheiro ali, fazer com que ele não perca o valor de compra ali no decorrer do tempo. E é claro, te dá um a mais ali também, que isso Sim. acontece, né? Além de corrigir a inflação, ele te dá um a mais. E de forma saudável. Né? Vamos dizer assim. É que a alavancagem real de crescimento de patrimônio está no trabalho, né? Sim. Enquanto você aporta e o investimento vem realmente como um complemento e um plus. Exato. Tem uma estratégia que eu queria ver se você recomendaria. O pessoal tá falando muito da questão lá de pegar a dívida e investir no Bitcoin, porque fala que o Bitcoin agora vai ser a chave do sucesso. O que você daria de dica para esse pessoal? Porque, tipo assim, tem uma que assim, eu acho que é até maldoso as pessoas falarem algumas coisas nesse sentido, porque, cara, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. Então, assim, o cara endividar, vamos colocar, concentrar grande parte do patrimônio dele num ativo só, se endividar. Se esse ativo não performar lá na frente e ele ainda tem uma dívida para pagar, ele quebra o cara, sabe? Uhum. Não, primeiro que isso é loucura. Porque, assim, além de você quebrar totalmente ali a estratégia de diversificação em um único ativo, está se expondo num ativo que é extremamente volátil. Demais. Sim, gosto do Bitcoin, acredito que seja uma boa opção para diversificação, quando você já tem outras classes de ativos ali, olha, tá sobrando um dinheiro aqui, vamos ver o que a gente pode fazer.
coloca no Bitcoin, não vai ter problema. Agora, você fazer toda essa alocação, esperando que um único ativo te dê um retorno extremamente alto, isso aí é pouco não, muito arriscado, na verdade. A gente viu uma certa valorização agora nos últimos tempos, depois da vitória do Trump. Isso é natural, até porque a ideia da valorização da moeda faz parte ali dos anúncios, né, da campanha que ele trouxe. Então isso foi meio que uma empolgação. Não sei até que ponto, né, a moeda vai subir, mas ela deu uma subida extremamente abrupta. E isso meio que acaba criando uma bolha, né? Você começa a imaginar que isso vai subir para sempre e nada sobe para sempre. Uma hora tem o que a gente chama de correção, que é justamente voltar ali para o valor adequado. Porque o que acontece é que nesses momentos as pessoas começam a comprar muito. Comprar, e isso pressiona o preço para cima. Exatamente. Então, é natural. O próprio mercado especula, né? E as pessoas começam a comprar, Exato. valoriza, e deu uma hora que todo mundo olha e fala, velho, por que eu tô comprando isso aqui? Aí eu tenho vem Aí e corrige. volta. Isso acontece com o Bitcoin, isso aconteceu com a bolsa americana ali, quando a Nvidia deu uma explosão, depois ela foi corrigida. Não desceu muito, mas ela foi corrigida. Isso acontece, é natural. Em todos os mercados isso acontece, né? Até no mercado imobiliário acontece muito isso. Uma região começa a ficar valorizada, de repente o mercado normaliza ali. Então acaba que se você pegar numa hora que o mercado estiver muito especulado, vamos colocar assim, você pode comprar um ativo que depois o valor de mercado não vai ser aquele ali. Exatamente. E tem alguma forma de analisar qual é esse momento ideal de entrar numa posição que você prevê uma valorização ou não? Então depende de muita análise quando a gente fala ali de ações, né? Essas que a gente estava discutindo são as principais, porque, por exemplo, uma empresa tem ali o CEO, né? Ele vai trazer um movimento de mercado, né? Ele vai trazer algum movimento para a empresa, assim como o Walter que gosta de assistir, o CEO ele sempre tem uma visão a longo prazo. E você vai ter que entender ali, né? Na tua análise se aquilo ali faz sentido ou não, né? E aí você acaba entrando. Agora, quando a gente está falando de ativos que são de renda fixa, a gente consegue entender o momento de mercado, tá? É um pouco mais tranquilo, porque a gente tem ativos ali que vão se beneficiar para esse momento e tem ativos que não. Então, entendendo a dinâmica de cada investimento, você consegue entender, principalmente quando a gente está olhando ali o indexador. Se a gente tem ativos que é indexado ao CDI, então o CDI está aumentando, a gente sabe que é uma boa. Indexados à inflação, como é que está a inflação? Pré-fixado, né? Então a gente consegue fazer essa análise olhando para o mercado em si. A gente sempre faz de cima para baixo, né? A gente olha o macro e depois a gente olha os ativos, né? O micro, para encaixar isso dentro do mercado, não ao contrário, né? Se a gente for fazendo qualquer tipo de aplicação ali de forma aleatória, você acaba, né, se equivocando um pouco ali no momento. Qual que seria os 3 passos aí que você acha que para quem quer começar a investir tem que começar a analisar? Eu coloco 3 passos que o povo gosta muito de colocar assim, 3 caminhos, 3 passos. 3 passos, 21 dias. 7 passos para o sucesso financeiro. É tipo uma receita, né? Não existe receita, mas acho que o primeiro passo para você começar a investir é você ter um objetivo, tá? Um objetivo claro, porque se você não tem um objetivo não faz muito sentido. Sim. Você começar a investir. Acho que atrelar muito o planejamento financeiro, tá? Porque você precisa entender ali como é que tá a tua vida financeira para começar a investir. Digo que quando você tem muita dívida é muito mais difícil você começar a investir, porque boa parte do dinheiro não sobra. Então, você ter um objetivo, você ter esse planejamento financeiro e depois buscar conhecimento, tá? Seja sozinho, né? Tem muita coisa hoje na internet que você consegue, ou buscar uma assessoria de investimentos, que é o que a gente mais recomenda. Por quê? O assessor de investimentos, ele tá ali para tirar tuas dúvidas de forma mais próxima. A gente costuma dizer que o que ganha o jogo ali como assessor de investimentos é o relacionamento. Então, você ter uma pessoa para poder estar mais próxima de você, te orientando, dizendo não o que você deve fazer, mas te dando um mapa das opções, né? Porque, de fato, no final do dia ali, quem toma a decisão é o investidor. O assessor nada mais, nada menos do que um guia ali para poder dizer se está indo na direção certa ou não, avaliando sempre o teu objetivo e principalmente ali, o teu perfil de investidor. Então, acho que esses 3 pontos são fundamentais. Você ter um objetivo, você conseguir se organizar financeiramente e principalmente você ter conhecimento, independente de que forma você vai adquirir esse conhecimento, seja através de livros, cursos ou um assessor de investimento que se encaixa muito bem nessa situação. Bacana. Você pode começar aplicando na prática. Vou pegar essas dicas aqui e já vou colocar tudo em prática. Primeiro Excelente. case. Primeiro case de sucesso. Não, mas é uma questão bacana mesmo. Eu acho assim, cara, eu no começo eu olhava assim, eu comecei assistindo também muito vídeo.
Eu olhava e falava, cara, isso aqui é distante demais pra mim, porque eu não entendia nada. Eu olhava e falava, cara, que tanto de sigla, não sei o quê. E eu falava, cara, isso aqui pra mim não faz sentido. Nunca vou conseguir entender isso aqui muito bem. E todo mercado tem sua linguagem própria, né? Exatamente. Tem um mundo por trás. E aí eu, tipo assim, se você não se familiarizar ali e buscar alguém para te ajudar, acaba que você vai sofrer mais, você vai gastar tempo, mas você vai conseguir entender? Vai, mas você pode encurtar esse tempo ali, talvez buscando um apoio ali de fato, porque, igual o Vitor falou, o investimento ele é para te ajudar a dar vamos colocar assim, um complementar no seu patrimônio através de rendimento. Você vai corrigir seu patrimônio através da rentabilidade, você vai garantir para ele. Mas e não é de onde. Ele não gera dinheiro do nada. Ele não, tipo assim, você vai ter que trabalhar para você ganhar dinheiro, para você colocar ali. Então, assim, eu sou um médico, um contador, um professor. Cara, seja um bom profissional naquela área, para você conseguir ter um salário bom, para você conseguir. Aí também tem uma parte que é difícil, que o cara tem que gerenciar a parte financeira dele bem também para fazer sobrar alguma coisa. Que não adianta também o cara ganhar lá. Sou médico, ganho 100 mil por mês e gasto 150. Eu tô devendo, né? Mas acontece. Acontece. Então acaba que continua devendo e não guarda, sabe? Não faz investimento. Então, essa questão de observar este ponto ali, eu acho que é o primordial. E focar naquilo ali e ter uma meta bem clara. Talvez o que o Vitor colocou ali, eu acho que faça muito sentido, ter várias metas, porque, se eu tiver só uma, eu quero comprar um apartamento. Beleza, eu já sei que eu tenho que juntar uma grana, só que no meio desse caminho eu vou ter mais desejo. Depois eu quero comprar um carro, depois eu quero comprar, sei lá, eu quero fazer uma viagem, mas... Cara, então faz 3 metas e divide seu patrimônio. Isso aqui é para isso, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Porque você vai tentando atingir as 3 coisas ao mesmo tempo ali, sem se frustrar ali, ficar com aquela... Porque você atrapalha também o processo ali dos juros, né? Juros compostos é uma maravilha. E se você juntou determinado tempo, tirou, ele zera, né? Então a melhor coisa que você faz é fazer essa separação. Fragmentar ali. Exato. Vitor, e a questão de investir... você explicou muito bem pra gente até então. E o Vitor, hoje, ele investe? Apesar de você trabalhar no meio ali, porque assim, a gente já escuta muito aquele negócio assim, casa de ferreiro, espeta de pau. O cara ajuda uma porrada de gente, mas não se ajuda, sabe? Tipo o médico, olha, você não pode fumar, tá ali ele fumando. É demais. Isso é bem natural. Invisto, mas não na proporção que eu gostaria. Né? Hoje eu estou me organizando financeiramente e ir para a EQI foi o que mudou a chave da minha vida financeira. Ainda mais de conhecimento, que é o que ainda vai alavancar mais ainda a minha vida. Né? E vou de forma prática, que eu acho que acredito que quando eu vou passar para o meu cliente, a melhor coisa que eu posso fazer antes é ter feito eu mesmo, né? Para entender ele de fato como é que é. Então, faço isso nas proporções que hoje eu consigo e acredito que as coisas vão melhorando e eu vou conseguindo avançar. Você já tem um planejamento para os próximos 30 anos aí? Cara, 30 anos não, mas pelo menos pros próximos 5 ali eu tenho. Pelo menos até os 30 ali eu já tenho uma coisa bem sólida já na minha cabeça. Bacana. O jovem que tá... Quantos anos você tem, Vitor? Eu já tenho 24. Cara, você é muito novo, cara. Nossa, muito novo. Saudade dos meus 24. O jovem que tá assistindo e fala assim, beleza, eu não tô na fase ainda de preocupar com a minha velhice, aposentadoria, mas então eu vou esperar lá chegar meus 40 anos, que depois eu começo a preocupar com isso. Só que ele perde um lapso temporal, que eu vejo assim, você começa a ser mais produtivo, vamos colocar assim, e consegue ter uma força de trabalho melhor entre seus 18 até seus 30, vamos colocar 45 anos. Uhum. Essa fase é a fase de você ser um cara produtivo, trabalhar e gerar renda. Sim. Porque o mercado demanda essa mão de obra. Depois dessa idade, acaba que você vai dar uma desacelerada por causa da idade mesmo. A tendência era para você estar ficando mais tranquilo, curtir um pouco mais a vida e tal. Aí o pessoal, a maioria das pessoas, eu vejo que faz o contrário. Curte a vida dos 18 até os, vamos colocar, 25, 30 anos. Depois, quando chega, eu acordo e falo, cara, agora tem que começar a construir um patrimônio e construir uma vida. Então, o que se despertou primeiramente em você? Você falou que ia entrar na EQI, mas assim... Cara, eu acho que não só o trabalho faz essa mudança. Então, você tem alguma coisa em você ali que eu acho que contribuiu, sabe? Mas dê uma dica para a juventude aí que tá olhando, tá numa fase que tá com seus 24 anos também, não tem um patrimônio, não tem nada e não tem nem perspectiva. Tá olhando, a próxima balada, o que eu vou financiar, o próximo financiamento que eu vou fazer. O que você daria de conselho para esse pessoal? Acho que assim, eu sempre fui muito curioso.
em entender as coisas, entendeu? Sempre foi o que me trouxe... A maioria das oportunidades, na verdade, que eu conquistei, as coisas que eu fiz na minha vida, foi porque eu quis entender um pouco melhor. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu acho que isso é fundamental, você querer não só escutar uma coisa e dar por, né, Por Entendi. verdade. verdade, mas querer entender ali de fato o que está acontecendo, porque você descobre muita coisa e a partir daí você cria um hábito, né? Um hábito de ler, um hábito de estudar, e isso vai, né, fazendo com que você abra um universo ali que você antes não conhecia. Eu acho que é através do conhecimento que você de fato desperta muita coisa ali na sua cabeça. E também a questão do risco, né? Sair da zona de conforto, assim, é bem clichê falar isso, mas é a realidade. Você, de fato, tem uma oportunidade, assim como eu tive, né? De mudar para outro estado, onde eu não conhecia ninguém, tive que abrir mão de muita coisa aqui. E se jogar, entendeu? Pra ver o que vai acontecer. Principalmente quando você tá na minha idade, entendeu? Mais novo, ou até essa idade que você mesmo citou. É um momento em que você pode fazer muita coisa e se der algum tipo de coisa errada, você pode recomeçar Sim. e que você ainda vai conseguir ainda prosseguir. Então, essa é a dica que eu daria, né? Tentar buscar um pouco mais de conhecimento, seja na área que você atua, em alguma outra área, se arriscar um pouco mais. A gente está no momento de fazer isso e é bom, é saudável, você aprende muito, né? Você erra muito, você cai muito, mas você aprende muito. E no decorrer do tempo, isso somado, isso te dá para você uma experiência que você não teria se você tivesse ficado lá atrás se lamentando, vivendo a vida, né, cotidiana ali, de só festa. Não tô dizendo pra ninguém em festa, né? É muito bom às vezes você Tem que ter um extrair a equilíbrio em cabeça, mas tudo, tem né? que ter um equilíbrio, sim, porque se você a vida passa muito rápido, os anos passam muito rápido, e se você não equilibrar, você acaba deixando muita coisa de lado, entendeu? Você não acaba construindo de fato alguma coisa sólida. Porque de fato esse momento que a gente vive é um momento de construção de patrimônio. Se você for deixar isso para depois, primeiro que você já está sem energia e que as melhores oportunidades da sua vida já passaram, né? Então faça hoje, aproveite o hoje, porque o amanhã não sabemos como é que vai ser. Então acho que seria essa a dica que eu daria. Coisa boa. Fala um pouquinho sobre a EQI pra gente. Você falou em alguns momentos sobre ela. A EQI é uma corretora? A EQI é uma corretora. A EQI, ela já tem uma história bem longa de mercado, né? Hoje que ela tomou uma proporção bem diferente, mas ela tem origem mesmo ali no sul do país, né? Santa Catarina, para ser mais exato. Ali em 2008, basicamente atuando como um escritório de assessoria, ainda como Juliano, né? Como principal atuante, ele é o principal administrador. A gente era escritório da XP, inclusive, durante um bom tempo, né? Nós viemos ali até 2014, que foi quando foi criado o blog Eu Quero Investir, que é justamente daí que vem o EQI, né? Do Eu Quero Investir, com uma veia muito educacional, né? O Juliano, ele trouxe isso na ideia de tentar captar novos clientes, né? Os famosos leads ali através do marketing digital, que era bem novidade aqui no Brasil, ali por meados de 2014. Trabalhando muito com bolsa, né? Era só o que se falava aqui no Brasil, a renda fixa ela veio um pouquinho depois. 2014 até 2020 ali mais ou menos foi quando a gente tomou uma proporção um pouquinho melhor e foi quando a gente fez essa transição, né? Saiu da XP ali e foi pro BTG Pactual, né? Ele viu ali na gente um potencial extremamente alto para poder atuar no mercado, principalmente no setor de varejo, né? O BTG ele costuma atuar numa renda um pouco mais alta, então aí que ela atua, claro, também, né, em alta renda, mas principalmente ali na parte de varejo, que é a grande parte dos nossos investidores. E através disso a gente evoluiu muito. Por quê? Porque com o BTG a gente teve a perspectiva de se tornar uma corretora, né? Então foi um planejamento a longo prazo ali que durou pelos próximos 3 anos mais ou menos. A gente se tornou uma corretora em agosto, julho, agosto do ano de 2023. Inclusive eu estava lá em Balneário, foi uma baita festa ali de comemoração, foi muito bom aquele momento. Depois que a gente se tornou uma corretora, tudo mudou, porque uma corretora ela consegue fazer muito mais coisa do que um escritório de assessoria consegue. Então a gente tem o poder de originar produto, de intermediação, a gente é muito mais autônomo do que a gente era antes. E aí a gente agora tem nossos próprios produtos exclusivos, claro. Ainda fazemos distribuições de muitas outras gestoras, né? Mas a gente foca bastante também em produtos que nós mesmos originamos lá dentro da casa, porque são coisas mais exclusivas mesmo, né? Melhores taxas, melhores oportunidades, garantias mais amarradas. Então, hoje a EQI
tem outras verticais, né, que acho que foi o principal ponto ali dentro. A gente deu uma virada de jogo depois que a gente entendeu que só um assessor, ele é humanamente impossível entender de tudo. Então a gente fez uma especialização dentro da empresa, da qual a gente tem diversos tipos de serviços e para cada serviço a gente tem um especialista diferente, né? Tem uma pessoa que entende muito daquela área que vai ajudar, um complementando o outro, a trazer um atendimento de qualidade para o investidor. Então, dessa forma, a gente entender que a gente consegue prestar um serviço de altíssima qualidade para aquele investidor médio ali que está começando agora, até o investidor mais alto ali, que já tem um patrimônio um pouco mais relevante. Aqui tem vários escritórios, né? A gente tem escritório em Brasília, né, que é o que eu atuo hoje, tem a matriz ali em Balneário, tem Florianópolis, tem São Paulo. A gente está agora migrando para o Rio de Janeiro, então, né, fizeram até uma seletiva ali de pessoas que querem ir, então tem muita gente agora indo para lá. A gente tem muito essa cultura de... vai expandir para tal local, quem é que quer ir? Aí as pessoas vão se aventurando, né? Boa parte, inclusive, do escritório de Brasília ali, da galera que formou ali não é de Brasília, né? Muita gente ali é do sul de Santa Catarina. Então, temos escritórios também em BH, né? Tá faltando aqui em Goiânia, algo que a gente sempre levanta a pauta lá, quando vai ser o escritório ali em Goiânia, porque é uma praça extremamente boa e a gente tem sim projeções para vir para cá. E a gente está bem ansioso ali com esse crescimento. A gente bateu agora... Eu entrei na EQI, a gente estava com 21 bi sob custódia. Recentemente a gente fez um happy hour de comemoração porque a gente atingiu 35. Então a gente tem esse crescimento bem exponencial, visto que a gente tem metas bem agressivas, né? A gente de fato olha com uma projeção de que, cara, se a gente consegue fazer X, a gente consegue fazer um pouquinho mais. Então a gente está em busca disso e tem crescido bastante. Nossa, muito legal. Cara, essa questão é bom que te dá oportunidades também, igual... eu quero ir pro Rio de Janeiro. Cara, tem um escritório lá, né? Agora eu quero mudar para outro lugar. Então dá pro cara conhecer regiões, culturas diferentes, que culturalmente muda essa visão de investimento também. Com certeza. Até dentro do próprio Brasil. Algumas pessoas de algumas regiões têm uma visão de investimento totalmente diferente de outras regiões. Igual, se a gente for olhar pro sul, sudeste ali, o pessoal já tem uma maturidade de investimento um pouco maior. Vitor, bacana todas as colocações e os conselhos que você deu. Se tem mais alguma dúvida? Não, só agradecer mesmo, porque a gente tá importante, hein? Veio de Brasília só para gravar com a gente. Então, muito obrigada por ter ensinou o povo vindo. a ganhar dinheiro. Então, nossa, tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o convite e vindo aqui gravar com a gente. E a gente espera aí para os próximos episódios, né? E a gente tá esperando vocês abrirem um escritório aqui em Goiânia agora. Assim que tiver alguma novidade ali, eu aviso vocês. E eu que gostaria, de agradecer muito. Foi muito bacana. Minha primeira experiência participando de um podcast. Fico feliz que tenha sido com vocês e espero vir mais vezes. Obrigada. Obrigado. E, pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio.